Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Eduardo Bolsonaro pede acesso a documento da PGR que faz acusações ao ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro quer obter acesso a um documento confidencial da Procuradoria-Geral da República com críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, por conta da prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de seu pai. Segundo informações de Igor Gadelha, do portal Metrópolis, o pedido foi feito por meio de requerimento protocolado na segunda-feira na CPMI do 8 de janeiro, da qual ele é membro. Além de acesso ao documento, Eduardo pede a convocação da subprocuradora Lindora Araújo, que assina o relatório. No relatório publicado pela revista Veja, Lindora insinua que Moraes teria autorizado procedimentos ilegais, decretado prisões sem fundamentos sólidos e buscado obter provas sem justificativa legítima, caracterizando o que é conhecido como pesca probatória. Outra notícia já na tela. Inelegibilidade de Bolsonaro pode ser reduzida para 2 anos com proposta de deputados. É isso mesmo. Um grupo de deputados do PL, republicanos, PP, Podemos, MDB e PSD protocolou nesta quarta-feira uma proposta para diminuir o prazo de sanções de inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. Com isso, caso aprovada, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia concorrer em 2024, 2 anos em relação ao pleito de 2022. Ao todo, 74 deputados assinaram a proposta, em que citam que a atual legislação tornou-se severa e longa, e pontuam uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que defende a fragmentação do período de inelegibilidade. Outra matéria já na tela. Último minuto. Bolsonaro se pronuncia sobre reforma tributária e emite nota. É isso mesmo. Veja o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em nota sobre a reforma tributária. Não há reforma tributária. Lula se reúne com o Foro de São Paulo. Diz ter orgulho de ser comunista. Que a Venezuela impera a democracia. É amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras. Seu partido fez ferrenha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com o povo, com a família, não respeita a propriedade privada, defende bandidos, desarma os cidadãos de bem, apenas deseja o poder absoluto a qualquer preço. Não podemos apoiá-lo em nada. Nos roubar a liberdade e nos escravizar é sua meta. Do oposto a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Jair Bolsonaro. Essa foi a nota emitida pelo ex-presidente. O deputado federal Nicolas Ferreira se pronunciou na Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Assista. Eu quero dizer ao povo brasileiro que é mentira que essa reforma está sendo discutida há 20 anos. Na verdade, ela tem sido desejada há 20 anos. Essa reforma de hoje, ela está sendo discutida há 1 semana. Não há relator. Pelo contrário, houve somente um grupo de trabalho onde o presidente desse grupo de trabalho é um petista. Ou seja, você não faz uma reforma nem na sua casa de um dia para o outro, e eles querem colocar aqui a discussão em um dia e a votação dessa reforma no outro dia. E aí eu pergunto para os senhores, o que você e brasileiro vai ser impactado aí com esta reforma? Primeiro, que a Associação Brasileira de Supermercados disseram em uma pesquisa que 60% em média irá aumentar na sua cesta básica. Você, trabalhador que acorda cedo, não vai aumentar lá para o Lula e para a Janja, não. Vai ser para você. Com relação à atual reforma, a gente tem a composição no Conselho Tributário, que é completamente desproporcional. Uma vez que você possui aí estados como Minas Gerais, que contribuem 10% para o PIB brasileiro, São Paulo, somente capital, que também contribui 10%, tendo o mesmo peso de outros demais estados. E aí eu te pergunto, tem que ter um fundo de desenvolvimento regional somente para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte? O Sul e o Sudeste fica de lado? Não tem gente pobre lá em Minas Gerais? Não tem pessoas também passando dificuldades também ali no nosso estado? E eu quero dizer aqui, não sou mãe de Ná, não sou futurologista, mas o imposto do pecado
será usado por Marina Silva, por ecoterroristas, para poder taxar o agronegócio, para poder acabar com a locomotiva aqui do nosso país. Eu trouxe aqui algumas coincidências. Hoje, logo hoje, no dia que vai ser votado isso, nós temos uma liberação de emenda do presidente Lula, que antigamente chamava isso de orçamento secreto, de 2,1 bilhão de reais. Eu te pergunto, será que tem alguma coisa a ver com a votação da reforma, pastor Marco Feliciano? Será que tem alguma coisa a ver? E dá só uma olhada em quem antes era contrário a esse tipo de emenda. Érica Hilton, que dizia orçamento secreto não. Fabiano Contarato, dizendo que o orçamento secreto é Bolsolão. Olha quem está aqui, se não é ele, Lula, dizendo que o orçamento secreto é excrescência da política brasileira. Samuel Bonfim, orçamento secreto não. Randolfo também contrário. Felipe Neto também contrário. Pastor da Shopee também contrário. Thalina Petrone também contrário. Jandira Fegali também contrário. O mentiroso Janós também contrário. Simone Tebet também. Gleisi Hoffmann e o mentiroso do Guga Noblar. Todos eles contrários ao então orçamento secreto. Agora já não é mais orçamento secreto. Agora é orçamento do bem. Mas graças a Deus que o amor venceu. E a gente não tem mais problema nenhum. Mas ninguém disse que esse amor seria sofrido. Ninguém disse que esse amor seria doloroso. Porque quando a cesta básica aumentar, não vai ter impressão digital minha num projeto para poder trazer mais pobreza para o nosso país. Obrigado, presidente. Outra notícia já na tela. Oposição protocola pedido de impeachment de Lula por falas no Foro de São Paulo. Assista a entrevista coletiva. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Belinski, sou deputado federal pelo PL de São Paulo. Estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre esse pedido de impeachment que foi apresentado em desfavor do presidente Lula. O país está presenciando, nos últimos dias, uma escalada do discurso antidemocrático do presidente Lula. Ele ataca abertamente o patriotismo, a família e o cidadão conservador. Lula chegou a questionar a democracia, relativizando-a e sendo advertido até por ministro do Supremo Tribunal Federal. Suas falas não são apenas falas, são crimes de responsabilidade previstos na Constituição Federal. Agora eu vou comentar com os senhores um pouquinho dessa petição. Eu acredito que esse tipo de documento tem que ser compartilhado com a população. Os nossos eleitores, os brasileiros, têm direito de ler o que está escrito aqui. Porque um pedido de impeachment, ele vem fundamentado com fatos da realidade e fatos jurídicos, mas ele é de fácil compreensão. Não é uma peça complexa. Então eu vou trazer aqui para vocês os 4 principais pontos do pedido de impeachment contra o presidente Lula, e ao final todos vão concordar que realmente foram praticados crimes de responsabilidade e que esse pedido deve ser processado junto à Câmara dos Deputados. A primeira fala foi de que Lula tem orgulho de ser chamado de comunista. Senhoras e senhores, comunismo é uma ideologia genocida. Matou mais de 100 milhões de pessoas e mata todos os dias. Como é que não existe um movimento sério da mídia em questionar esse tipo de afirmação? Vocês já imaginaram se fosse um outro presidente dizendo que é nazista? Nazismo e comunismo são igualmente genocidas. A diferença é que vocês passam pano para o comunismo. Toda a mídia lê a participação do Lula no Foro de São Paulo, toda a mídia vê ele afirmando que tem orgulho de ser comunista e não tem ninguém aqui criticando. Comunismo é uma ideologia genocida. Quem aqui leu alguma reportagem dizendo que o Lula é genocida? Levanta a mão, por gentileza. 0. Perfeito. Qual é o crime que foi praticado pelo presidente Lula ao afirmar que é comunista e tem orgulho de ser chamado de comunista?
ele atentou contra o artigo 1º da Constituição Federal. Olha só, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. Democrático, não comunista. Vocês entenderam? O Lula, durante o discurso do Foro de São Paulo, que é um discurso bem rico, né? Rico em crimes. Ele diz o seguinte: veja, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, especialmente o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Nós não temos direito à liberdade de expressão, nós não temos direito à escolha da forma como nós vamos nos manifestar. Então, se eu manifesto amor pela minha pátria, se eu manifesto um desejo de que o Brasil seja um país próspero, um país que visa o bem da população, se eu desejo que os brasileiros sejam mais felizes, e isso é o patriotismo, eu devo ser combatido. Essa é a fala do presidente Lula. A última fala é uma das mais graves, mais grave do que se declarar comunista, mais grave do que declarar o combate ao patriotismo, é um combate à família. Senhoras e senhores, a família é o núcleo da nossa sociedade. Todos estão aqui graças à família. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.